A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, eu sou Marcelo Cardoso e fui convidado para apresentar esse especial sobre o centenário da Rádio Clube de Pernambuco. Oficialmente, o rádio surgiu no Brasil em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um depoimento do pai da radiodifusão no Brasil, Edgar Roquette Pinto, sobre esse momento histórico. É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Em 20 de abril de 1923, consta a fundação da primeira rádio oficial do país, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Pesquisas revelam, entretanto, que houve uma experiência anterior em Pernambuco. A Universidade de São Paulo organizou um evento para discutir o panorama do rádio no Brasil. O professor e pesquisador Lourival da Cruz Galvão Júnior, da Universidade de Taubaté, conta agora como foi essa história. 6 de abril de 1919. As ruas de Recife tinham em seu ar mais do que a brisa gostosa de um outono que chegara. Havia algo de eletromagnético no ar. Jovens rapazes pernambucanos faziam experimentos com radiodifusão e radiotelegrafia. Nascia a Rádio Clube de Pernambuco, uma pioneira de uma paixão brasileira pela mídia sonora. 30 de abril de 2019. Professores e pesquisadores de rádio participaram do painel paulista sobre o centenário do rádio no Brasil, promovido no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O evento, realizado no Auditório Freitas Nobre, discutiu não só a trajetória, mas também o atual panorama e as perspectivas do rádio para os próximos anos. A palestra de abertura buscou no passado a origem nordestina do rádio brasileiro. Certidão de nascimento da Rádio Clube de Pernambuco foi o tema tratado pelo professor Pedro Serico Vaz Filho, da Universidade Anhembi Morumbi, que em pesquisa de pós-doutoramento na ECA USP investiga a origem da Rádio Clube de Pernambuco a partir do ano de 1919. Olá pessoal, aqui é Pedro Vaz falando, professor, jornalista, radialista e pós-doutorando na Escola de Comunicações e Artes da USP, com a supervisão do professor doutor Luciano Maluri. Eu vou falar da minha pesquisa sobre esse pós-doutorado, que é referente à Rádio Clube de Pernambuco, emissora que tem sede em Recife e foi fundada no dia 6 de abril de 1919. Meu trabalho segue com algumas referências anteriores à data do registro da fundação da rádio. E para entender melhor o contexto da Rádio Clube, eu iniciei as minhas pesquisas, minhas buscas, através das leituras de jornais e revistas, sobretudo os meios impressos jornalísticos pernambucanos do início do século passado. Eu pesquisei e continuo pesquisando jornais como o Diário de Pernambuco e o extinto Jornal de Recife, que inseriam em épocas distintas notas, artigos e notícias importantes sobre a emissora, incluindo ainda um registro raro no Jornal de Recife no dia 7 de abril de 1919 sobre a fundação da Rádio Clube, que foi o dia posterior à criação da estação por um grupo de jovens que experimentavam na época a radiotelegrafia. E nesse trabalho eu busco também referências em livros e em bibliotecas públicas, como a Biblioteca de Recife e a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e obtive depoimentos importantes, como o do professor veterano, radialista, jornalista, autor de diversos livros, Luiz Maranhão Filho, que trabalhou na Rádio Clube de Pernambuco nos anos 40. Ele é uma importante fonte, é um testemunho de quem viveu o ambiente da emissora, e agora vamos ouvir um trecho desse depoimento. A Rádio Clube de Pernambuco é realmente a pioneira do rádio no Brasil, porque houve uma dúvida
mais ligada pelos sulistas, de que a Roquete Pinto teria sido o pioneiro do rádio. Realmente, o que aconteceu foi o seguinte: a Rádio Clube nasceu de um grupo de amadores de eletricidade. Havia uma escola de eletricidade do Recife que diversas profissões, advogados, jornalistas, industriais, que queriam uma ligação mais rápida com o porto de Liverpool, na Inglaterra, porque cultivavam cana-de-açúcar e algodão aqui. Então, um deles, o usineiro João Cardoso Vaz, foi à Europa e viu as primeiras experiências de rádio. E, na realidade, ele era o industrial do açúcar, pai do pintor Lula Cardoso Vaz, aqui bem famoso, e trouxe um receptor de rádio, um Rallycraft, para Recife. Aqui se reuniu esse pessoal da Escola de Eletricidade e criaram um transmissor que foi uma adaptação do transmissor do laboratório Lucien Levy de Paris, que era de telegrafia, de radiotelegrafia, e houve uma adaptação para fonia. Havia engenheiros aqui de uma empresa internacional, a Rádio Internacional, e com essa adaptação eles fizeram experiência no rádio. Havia um acervo disso, que na época não havia gravação, eram feitas em fio de arame, e isso tudo se perdeu no tempo, na poeira do tempo. Mas ainda há documentos e vários pesquisadores do Brasil, citaria o meu amigo Pedro Vaz de São Paulo, o Rodrigues lá do Rio Grande do Sul, o Ferrareto, e tem várias coisas, inclusive o meu amigo Luciano também foi um dos que sempre reconheceu nos encontros que se fazia. Então, o que eu peço simplesmente é que respeite a pioneirismo do Rádio Clube. Muito obrigado. E esse foi um dos depoimentos do professor Luiz Maranhão Filho. E agora vamos ouvir também um trecho histórico que foi ao ar pela Rádio Clube de Pernambuco, contando a história da emissora, que foi fundada em 6 de abril de 1919, como eu disse anteriormente. Claro que naquela época da fundação da rádio, ela surge num formato totalmente experimental, mas que com o passar dos anos, ela vai evoluindo pelas décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, tornando-se uma das principais emissoras do Nordeste e também do Brasil. A fundação da Rádio Clube, em assembleia realizada na sede da Escola de Eletricidade, em Ponte do Choa, é notícia na edição do dia seguinte, 7 de abril de 1919, do Jornal do Recife. 20 dias depois, seus estatutos são publicados pela imprensa industrial. Em agosto do mesmo ano, a recém-fundada revista americana Amateur News registra na seção Clube Gossip a existência do Rádio Clube como associação de amadores de telegrafia sem fio. Sediada num pequeno pavilhão no Parque 13 de Maio, a novel entidade reúne alguns notáveis da sociedade recifense da época, sob a liderança de Augusto Joaquim Pereira, seu primeiro presidente. O superdotado Oscar de B. Pinto comanda aos 14 anos de idade a reduzida equipe de técnicos da emissora, já experimental no início dos anos 20. Um pequeno transmissor na Rua da Aurora leva ao ar música erudita em discos emprestados por membros da associação, cada vez mais empolgados. Em 1923, reorganiza-se o Rádio Clube, em assembleia no Salão Nobre do Diário de Pernambuco. A iniciativa é do usineiro João Cardoso Aires Filho, que, sem fins lucrativos, deseja desenvolver a emissora com recursos próprios e de amigos influentes. Muda-se então o Rádio Clube para a Avenida Cruz Cabugá 394. No seu comando, ao lado do abastado reorganizador, figura, entre outros diretores, o recém-chegado Oscar Moreira Pinto, que residia no Rio de Janeiro desde sua baixa como radiotelegrafista da Marinha na Primeira Guerra Mundial. Nesse tempo, a programação da emissora é de palestras de fundo educativo, cultural e científico, música de piano ao vivo, cantos e recitativos a cargo de jovens da sociedade recifense. E nós acabamos de ouvir aí um registro histórico da Rádio Clube, numa programação especial que foi ao ar pela emissora. Aliás, onde eu estive para conhecer a sede e retornarei mais vezes para seguir com a minha pesquisa rumo à conclusão do meu pós-doutorado. Programa Universidade 93,7. Outras 25 apresentações ocorreram no encontro,
que contou com 6 mesas de trabalho, onde temáticas distintas referentes ao rádio mobilizaram a atenção daqueles que estavam presentes no auditório ou que assistiam o evento transmitido pela IPTV USP. Em cada apresentação, os conferencistas destacaram conteúdos que trabalham em sala de aula e em pesquisas que desenvolvem sobre o rádio. As 2 primeiras mesas analisaram o panorama dos pioneiros do rádio no Brasil. As apresentações foram coordenadas por Lourival da Cruz Galvão Júnior, da Universidade de Taubaté Unital, e do Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba, que abriu a rodada ao tratar da influência dos grupos de poder no nascimento do rádio brasileiro, uma perspectiva giselista. O assunto, que também faz parte de pesquisa de pós-doutoramento na ECA USP, teve como foco os estudos de Gisela Svetlana Otrivano, uma das principais pesquisadoras de rádio contemporâneo no Brasil. Em seguida, o pesquisador Irineu Guerrini Júnior tratou do tema O Rádio Dramatiza a Realidade, análise de alguns casos brasileiros. Luciane Ribeiro do Vale, da Universidade de Araraquara, Uniara, falou sobre a inesquecível Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Qual foi? Ganhou a do centro! Vocês recebem as meias. Ela do centro ganha o prêmio Amidogema, as outras ganham as meias, que são muito boas. E vamos ouvir Marlene Amidogema cantar. Cantar o quê? Panchito no Mambo! Oba! Mandaram me chamar para dançar em Cuba, para dançar em Cuba. Em seguida, Nivaldo Ferraz, da Universidade Cruzeiro do Sul, analisou o cinema no rádio. Filomena Salene, da Faculdade Casper Libero, apresentou a trajetória do rádio sob a ótica do ouvinte, e Felipe Parra Alves de Oliveira, doutorando pela ECA USP, ocupou-se das rádios livres sorocabanas, o resgate de memórias radiofônicas. E vamos ouvir trechos das rádios livres sorocabanas dos anos 1980. Columbia FM, locução de Antônio Isaías Pereira. Strixon FM, na voz de Francisco Noronha Moreira. E Transuniversal, com Paulo Stucker. Sua estação de frequência modulada da rede alternativa de radiodifusão ZYD 835, Rádio Columbia FM, operando na frequência de 102,3 MHz. Bom, muito bem, diretamente daqui da Casa Marlene, a gente vai dar um toque esperto. De repente a Marlene tá do meu lado aqui, e depois a gente vai fazer umas perguntas para ela aqui, para a Marlene também, tá legal? Marlene, o que você acha de repente da Conexão Jovem 97.5 ou 102,9? Eu acho demais, porque de repente, né, tem uma moçada super interessada, o Fran, o Tato, tem mais do que curtir a 97,5 mesmo. Aí a palavra então da Marlene, dá um toque para 97. Super Rádio FM 99. Para você, sempre melhor. ZYP 999, Rádio Emissora Transuniversal. Frequência modulada 99 MHz. Uma emissora do grupo ABS Comunicações. As mesas iniciais ainda contaram com a apresentação das pesquisas de Antônia Adami, da Universidade Paulista Unip, que falou sobre o rádio de São Paulo, anos 1920, 1930, 1940 e 1950, e de Lenise Vilaça Cardoso, docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que mostrou seus estudos sobre o rádio universitário paulistano, histórias e perspectivas. Nós somos a Rádio USP, emissora da Universidade de São Paulo. O terceiro painel contou com a coordenação de Marcelo Cardoso, do Centro Universitário FIAM, Faculdades Integradas Alcântara Machado, que trouxe referências sobre rádio, locução e automobilismo. Uma das personalidades do rádio pesquisadas por Marcelo Cardoso é Nicolau Tuma, o primeiro narrador a transmitir um jogo de futebol na íntegra, inovando por fazer uma narração precisa e rápida. Speaker metralhadora, como era chamado, Nicolau Tuma explica a importância da narração radiofônica. O tempo do rádio é muito valioso, muito precioso. Então é preciso que
o ouvinte, que está, antigamente era ouvinte no fone, mais tarde naqueles rádios de válvulas, os capelinha, o ouvinte não pode perder um segundo da radiação. E o que o locutor fazia na época, no rádio, como não havia a imagem, havia somente a voz, era falar e mais falar para não deixar um segundo de desatenção do ouvinte. A temática seguinte foi de Carlos Henrique Souza Padeiro, da Universidade Anhembi Morumbi, sob título O Rádio Esportivo, o entretenimento no início do rádio esportivo, Ari Barroso, o speaker da gaitinha. Eu mesmo não sei o que quero comprar. Mas não tem importância, eu ajudarei. Bem, o que eu quero é o seguinte, um instrumento de sopro que não seja uma flautinha, nem apito, nem sirene, nem sanfona. Sino também não serve, entendeu? Também. Que tal uma gaita? Vamos ver. Não, também não. Mas, bem, faz outra vez, por favor. Já está mais ou menos. Vejamos a menor. Essa. Essa. José Eugênio Menezes, também da Faculdade Casper Líbero, expôs a pesquisa desenvolvida pelo orientando dele de mestrado, Elcio Padovez, com o estudo Ambientes Comunicacionais na Copa da Rússia, o caso do boletim No Clima da Copa. A quarta mesa prosseguiu esportiva, com coordenação de Rafael Duarte Oliveira Venâncio, da Universidade Federal de Uberlândia, que iniciou com o tema Ficção Radiofônica Esportiva, e o Storytelling de Estevan Sangirardi, seu tema de pós-doutorado em desenvolvimento na ECA USP. E você acompanhou no Futebol Equipe alegre, diferente, moderno da sua... E naquele barraco lá no Parque São Jorge, todo enfeitado de bandeirolas pretas e brancas, o crioulo Joca vibra com o seu Corinthians. Saravá, São Jorge. Saravá. Tá preparado, Jojó? Hoje o meu Coringão, Rubão, vai botar pra quebrar e levar pro Parque São Jorge o caneco de campeão de 77. Claro, São Jorge. Em seguida, o doutorando na ECA USP, Sérgio Robson Quintanilha, apresentou a pesquisa O Automóvel no seu rádio. E vamos ouvir trechos das coberturas do Grande Prêmio da Itália de 1972 e do Grande Prêmio Brasil de 1993, respectivamente, nas rádios Pan-Americana, hoje Rádio Jovem Pan, e Bandeirantes. O Grande Prêmio da Itália teve locução de Wilson Fittipaldi e o Grande Prêmio Brasil foi narrado por Éder Luiz e comentários de Edgar Melo Filho. Para ele nessa volta final, aí vem o carro do líder na gincana do lado de lá do local que estamos irradiando. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo pela primeira vez na história. Campeão mundial de automobilismo. Reta que antecede a curva parabólica. Atenção, iniciada a curva parabólica. Vai o Emerson nessa curva. Vai terminando essa curva. Vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Venceu o Brasil, minha gente. Vitória incontestável do automobilismo brasileiro. Venceu o Brasil, minha gente. Foi o Brasil, fala, Orlando. Enquanto o Wilson Fittipaldi dá vazão ao seu justificado entusiasmo, Emerson Fittipaldi é aplaudido por uma multidão no Autódromo de Monza, no Grande Prêmio da Itália. Emerson Fittipaldi do Brasil. Uma volta para o final do Grande Prêmio do Brasil. Uma volta para o título mundial para Felipe Massa. Emoção demais em Interlagos. Lá vem Massa. Reta oposta para o piloto brasileiro. Lá atrás vai brigando Hamilton pela posição com Vettel.
Se ele ficar em sexto, Felipe Massa é campeão. Se ele ficar em sexto, Felipe Massa é campeão. Sebastian Vettel vem para salvar a lavoura para o piloto brasileiro Felipe Massa. Eles passam, abre a última volta Sebastian Vettel. Abre a última volta Lewis Hamilton. Ele vai atacar tudo. Tem chance de errar agora o Hamilton também. Ele vai brigar nos últimos metros. Vai Felipe Massa. Últimos instantes da corrida para Massa. Ele já passou pelo primeiro ponto de cronometragem. Vai entrar na parte mista do circuito brasileiro. Com esse resultado, o Massa vai ser campeão do mundo. 17 anos depois, o Brasil pode viver novamente essa história. Passaram o bloco, não o Vettel. É o quinto. É a quinta posição, é campeão do mundo. Terminou em quinto. Hamilton é campeão do mundo. O encerramento dessa parte ficou a cargo de Marcos Aurélio de Carvalho, apresentador e diretor do programa radiofônico na empresa Brasil de Comunicação. Ele resgatou a atuação do locutor-apresentador Osmar Santos entre novas linguagens e efeitos, a contribuição do Rádio Esportivo de São Paulo na busca da democracia. Marcos Aurélio ressaltou a trajetória histórica de Osmar Santos nas maiores emissoras paulistanas, como Jovem Pan, Record e Globo. Narrador extremamente ágil e tecnicamente perfeito, Osmar Santos ganhou notoriedade pelos jargões que caíram no gosto popular, como ripa na chulipa e pimba na gorduchinha, é lá que a menina mora, é fogo no boné do guarda, pisou no tomate e bambeou, mas não caiu. Porém, sua marca principal era o grito de gol, como é possível conferir na vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta em 1977 pelo Campeonato Paulista de Futebol, gol narrado por Osmar Santos. Infração para o Coringão, Zé Maria pediu passagem, capriça garotão, capriça que o placar não meteu, eu boto fé nessa cabecinha garotão Zé Maria, está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou Basílio de cabeça, tentou Basílio lá atrás, de cabeça para dentro do zagueiro, tentou Basílio. Depois de 20 anos, a Fiel está explodindo. 22, 23, 2 centenas de anos na cabeça desse povo, tumultuando o meu povo. O Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo no território brasileiro. Corinthians, você, acima de tudo, é a alma desse povo. Você liga a imagem do sorriso e de felicidade das raízes do povo, Corinthians. Hoje a cidade é do povo. Tem que ter festa alvinegra. A Quinta Mesa enfatizou as múltiplas perspectivas do rádio com a coordenação de Vivian de Oliveira Neves Fernandes, doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ela revelou os resultados da pesquisa que realizou a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica e Articulação em Rede de Rádios Populares. Neste grupo, Carla de Oliveira Toso, também do Centro Universitário FIAM, falou sobre a divulgação científica na Rádio USP. A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira. Sérgio Pinheiro da Silva, da Universidade São Judas, trouxe o tema O Rádio Educativo, 100 anos de experiências e experimentações que buscam alavancar a cidadania. Na sequência, Roberto Dugo Júnior, da Faculdade Casper Libero, falou sobre a cultura da radioarte, um recorte histórico e estético. Encerrando este momento, Marcos Júlio Sergel, da Faculdade Paulus de Comunicação, fez exposição sobre a oralidade e sonoridade do rádio a partir dos conceitos de performance local. A sexta e última mesa contou com a coordenação de Luciano Vitor Barros Maluli, ECA USP, que apresentou os programas Universidade 93,7, que são transmitidos há mais de 10 anos pela Rádio USP. Júlia Lúcia Albano da Silva, da Universidade Santo Amaro, Unisa, detalhou a pesquisa Camaleão Sonoro, algumas pontuações sobre a mediamorfose estética da radiofonia no contexto digital.
Depois, mais 3 exposições tiveram sequência. Carlos Augusto Tavares Júnior, doutor pela ECA USP, falou dos perfis do rádio brasileiro, histórico, tecnologias e informação. O jornalista Edione Abreu tratou do tema Pistas e Possibilidades Sonoras no Radiojornalismo, um aporte sobre a narrativa da radioreportagem para além do som e das palavras. Vamos ouvir trecho da reportagem especial de Denise Ribeiro na Rádio CBN, na série HIV, A Vida Após o Diagnóstico, objeto de estudo de Edione Abreu. Década de 90. A primeira relação afetiva, o primeiro companheiro fixo e o diagnóstico. Quem me pegou foi o amor que eu tinha pelas pessoas. Foi a primeira família na qual eu me encontrei, na qual eu percebi que eu era uma pessoa. E foi dessa relação que eu fui infectada pelo vírus do HIV. O casamento durou 6 anos e foi interrompido pela morte do companheiro em decorrência da AIDS. Foi logo após a despedida do marido, ainda no hospital, que Bruna Valim fez o teste de HIV por orientação da equipe médica e soube que estava com o vírus. A turbulência da perda a empurrou para as ruas, para a prostituição e para o consumo de drogas. 10 anos depois, sem tratamento médico, Bruna estava doente. Eu tive as primeiras herpes zoster, fiquei muito magra, muito doente, aos 27 para os 28 com AIDS mesmo. Foi aí que Bruna decidiu iniciar o tratamento. No começo, eram muitos efeitos colaterais, mas, aos poucos, ela se adaptou a uma medicação. Hoje, a carga viral de Bruna é indetectável e foi isso que permitiu que ela enfrentasse um câncer. E o mestrando da Faculdade Casper Libero, Cristiano Fontes Blota, encerrou o tema Humor e os Vínculos Sonoros no Radiojornalismo, o quadro Buemba Buemba, da Band News. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! O fechamento do painel paulista Debate o Centenário do Rádio no Brasil teve a presença ilustre do professor doutor Luiz Fernando Santoro, da Escola de Comunicação e Artes da USP, que após ter acompanhado todas as mesas, palestrou falando sobre o rádio ontem e agora. Ele fez comparativos entre os cenários radiofônicos de épocas distintas, trazendo as perspectivas radiofônicas e da mídia sonora neste século XXI, que vivemos e continua sendo apaixonado pelos sons do mundo. Você acabou de ouvir o programa especial do Painel Paulista sobre o centenário do rádio no Brasil, realizado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Então, o que eu peço simplesmente é que respeite a pioneirismo do Rádio Clube. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.